queria falar com você sobre mudança. Bom, na vida da gente, a gente tem que mudar muitas coisas. Os planos que a gente faz nem sempre são aqueles que a gente realiza. E muitas vezes, aqueles planos que a gente idealiza, ou que a gente projeta, dão totalmente errado e a vida nos leva por outros caminhos. Com autismo é exatamente a mesma coisa, né? Quando eu comecei o tratamento do Lucas, eu via mães que tentavam vários tipos de terapia e eu sempre me dei muito assim por sortuda por ter encontrado profissionais logo de cara que trabalharam muito bem com o Lucas. E eu me perguntava, ou eu tinha muito medo dessa mudança. Falava assim, gente, mas eu acho que eu nunca vou mudar de profissional, eu nunca vou mudar de estratégia, porque tá indo super bem. E imagina, se eu mudar, eu vou ficar desamparada. E a pandemia veio e as coisas tiveram que mudar, obrigatoriamente, né? E essa mudança para o Lucas foi muito decisiva, porque nós mudamos de estratégia, não mudamos de horas, a quantidade de horas permaneceu a mesma, mas mudamos de profissionais, mudamos de estratégias, porque essas estratégias, essas coisas tinham que acontecer no âmbito familiar, ou seja, dentro de casa, porque ele não podia sair para ir até a clínica, né, onde ele fazia terapia. Então, elegemos outros profissionais que pudessem trabalhar a domicílio e utilizando outras ferramentas, todas baseadas em análise do comportamento aplicada, obviamente, mas diversificando a quantidade, o tipo das terapias que ele fazia. E isso foi, assim, fantástico para ele, né? Ele deu um salto, houve uma mudança na vida dele, até em qualidade de vida, porque ele começou a fazer coisas que se tornaram mais prazerosas do que o que ele vinha trabalhando. Talvez porque ele até tivesse exausto daquilo que ele já estava trabalhando há tantos anos, daquele mesmo sistema de trabalho. E isso mudou, né? Abriu portas, fez com que ele se tornasse muito mais espontâneo, incrementou as questões de fala, veio a alfabetização, veio a leitura, vieram uma série de coisas muito, muito importantes. E hoje eu falo, mudar é muito bom, né? Essa mudança que aconteceu na vida do Lucas, e antes eu tinha até medo, por exemplo, nossa, se eu tiver um dia que mudar de cidade ou mudar de país, como vai ser isso? E hoje eu já vejo uma vantagem nisso, né? Eu penso, nossa, se eu mudar com o Lucas, o que será que ele vai aprender de novo? Tenho certeza que ele vai aprender grandes coisas, que ele vai ter grandes ganhos nessa mudança, né? Então, para as mães que estão aí pensando, poxa, a terapia está indo, mas está patinando, ele não está tendo ganhos, mude. Reveja as suas estratégias, reveja os seus objetivos em relação ao seu filho, quais são as pautas emergenciais, quais são as coisas urgentes que devem ser trabalhadas e talvez mude a estratégia das terapias. Isso é muito importante, né? A gente pensar, meu marido era uma pessoa que era muito cética em relação a isso e sempre me falava, não, eu acho que ele tem que mudar, ele tem que diversificar, e eu era muito mais presa nesse sentido, porque eu tinha medo dele mudar e ele regredir ou ele parar de aprender, mas a gente tem que ter um pouco mais de confiança nesse instinto, nesse sentimento de que talvez se as coisas não estão como elas deveriam, a gente deve mudar, a gente deve começar de novo, nem que seja, rever essas questões e realmente acompanhar de perto, né? Será que o que ele está trabalhando são as coisas que são urgentes, são as coisas que são mais importantes? Talvez não. Talvez ele esteja lá trabalhando o básico, e o básico talvez não faça mais diferença. E a gente vai ver isso conforme a criança cresce, né? Porque as coisas vão mudando. Por exemplo, os objetivos têm que ser diferentes. Aquela questão inicial talvez não seja mais tão urgente, mas nós precisamos trabalhar coisas de forma mais abrangente, mais naturalística, interação social de forma mais intensa, questões motoras de forma mais complexa. Então, a gente vai ter que mudar, né? Porque a gente muda. Então, as crianças mudam. Eles mudam de fase, eles mudam de etapa na vida. E nós também. Então, partindo desse pressuposto de que tudo muda, nós precisamos mudar também.
Só que a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso, né? Mudar com critérios. Mudar, por exemplo, baseado em ciência, baseado em estrutura, em análise do comportamento aplicada, enfim, né? Mudar com segurança. Obviamente que a gente não vai fazer uma mudança para pior, é uma mudança para melhorar.